Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muita notícia importante, com muita notícia exclusiva para vocês aqui. Vamos falar bastante sobre o jogão desse sábado aí, clássico entre Vasco e Botafogo, clássico da amizade, né? Partida aí muito importante para o Vasco seguir em busca dessa recuperação no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai trazer para vocês todos os detalhes, quem tá dentro, quem tá fora, provável escalação aí pra gente buscar essa vitória. Vamos falar também sobre a chegada e a contratação do nosso novo executivo de futebol, que já estará hoje em São Januário para ver o time jogar e também para definir a situação de treinador. A gente vai trazer detalhes aí sobre a situação do Rafael Paiva e caso ele não continue, quem é um nome forte nesse momento para assumir o comando da equipe, e também vamos trazer atualizações sobre as situações Felipe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, inclusive imagens exclusivas que a gente conseguiu dos três treinando ontem lá na Barra da Tijuca, e também vamos trazer para vocês aqui detalhe por detalhe de todos os jogadores que estão sendo ventilados no Vasco nesse momento. 2 zagueiros, 2 meias, 2 atacantes. Então fique com a gente até o final para você não perder absolutamente nada que a gente vai estar trazendo aqui no vídeo de hoje. Peço também a sua colaboração aqui para que a gente possa continuar crescendo, evoluindo cada vez mais aí, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E você que ainda não é inscrito, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, tá dando mole, tá perdendo tempo, já corre lá embaixo. Clica naquele botãozão vermelho, escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família, vem seguir a gente, porque aqui todos os dias tem notícia, tem informação, tem tudo o que você precisa ficar sabendo do nosso Vascão, sempre com exclusividade, sempre em primeira mão. A gente vai estar presente hoje lá, desde cedo, em São Januário, fazendo a cobertura para vocês na íntegra da partida, chegada da torcida, chegada dos jogadores, coletiva de imprensa. E quem proporciona isso pra gente aí é você, que tá aí do outro lado, né? Assistindo os vídeos, deixando o like e doando também aqui pro nosso canal. Tá vendo o Pix aqui que tá aqui embaixo da tela agora e o QR Code que tá aqui no cantinho? Todo mundo que vem doando, qualquer valor, cara, se todo mundo doasse R$1 que seja, já ia ajudar demais o nosso trabalho a continuar sobrevivendo, continuar existindo aqui para vocês aí do outro lado da telinha. Então quem puder doar, toda noite a gente sorteia 2 camisas, igualzinho essa daqui, para todo mundo que doa qualquer valor acima de R$2 no Pix, né? Lembrando que quanto maior for a sua doação, maior a sua chance. E hoje à noite a gente vai estar sorteando aí algo muito legal, que é esse agasalho aqui do Vasco Almirante, né? Que é o time de futebol americano do Vasco, um agasalho lindo, maravilhoso, quentinho, aproveitando que tá ficando frio aí no inverno, né? Então, você que quiser participar do sorteio desse agasalho vai ser da seguinte forma, vai ser para quem doar o maior valor no decorrer do dia de hoje no Pix, ou seja, quem doar aí, vamos dizer, 100, 200, 300 reais, vai ter uma chance grande de estar levando esse agasalho para casa. Então já chega junto, ó, Pix tá aqui, QR Code tá aqui, bora pra lá, bora pro vídeo agora, né, falar aí primeiramente do jogo, né, bora falar de Vasco e Botafogo, clássico da amizade, as duas torcidas são co-irmãs, sabe que não vai ter briga, sabe que não vai ter confusão nas arquibancadas, no entorno de São Januário, as duas torcidas convivem ali em harmonia, mas dentro de campo o bicho vai pegar, o clima tá quente ali entre os jogadores, né? A gente sabe que historicamente falando o Botafogo é um freguês do Vasco, né? Se ele analisar os números ali, o Vasco tem muito mais vitórias do que o Faísca, do que o Botafogo, né? E a gente vai pra cima hoje, a gente precisa dessa vitória, apesar do momento que o Botafogo vive no Campeonato Brasileiro ser muito positivo, né? Tá crescendo, brigando pela liderança, tem um time muito forte. Eu assisti alguns jogos do Botafogo e eu fico impressionado com a competitividade e principalmente com a intensidade do time do Botafogo, mas o Vasco está evoluindo, desde que o Rafael Paiva assumiu, depois da saída do Álvaro Pacheco, a gente está vendo aí um time que se entrega mais, que tem mais dedicação, que compete mais dentro das partidas. Ganhamos do São Paulo jogando bem e perdemos do Bahia porque fomos garfados. A grande verdade é essa, né? Não tivesse aquela expulsão do David, tenho certeza que o Vasco saía de lá ou com um empate ou até mesmo com uma vitória nesse último jogo. Mas enfim, para o jogo de hoje à noite, teremos aí novidades, né? Não teremos nem o David, nem o Matheus Cocão. Os dois estão suspensos. E por outro lado, teremos a volta de Dimitri Payet, reforço de peso aí para o Rafael Paiva e deve começar como titular na vaga do David, né? Pelo que tudo indica, o Payet ganha a vaga ali aberto
pelo lado direito de campo, e a outra mudança é no meio de campo. Com a não presença do Matheus Cocão, quem tem que ganhar a vaga é o JP, cara. Muita gente falando, bota o Zé Gabriel, bota o Esforza. Irmão, se você quer vencer o Botafogo, se você quer jogar pra frente, pra buscar a vitória jogando em casa, cara, não dá pra acreditar que o Zé Gabriel vai resolver o problema do Vasco jogando ali como um segundo homem de meio de campo. O Esforza, por mais que eu até goste do jogador, mas não tem características de saída, não tem características de dar assistência. A gente já viu que o JP pode ser esse jogador. Na base, ele jogava exatamente nessa posição de segundo homem de meio de campo. A base do Vasco, meio de campo, ele era formado Lucas Eduardo, que está no profissional agora, JP Estrela, ou seja, o JP e o Estrela já jogam juntos há muito tempo, desde o Sub-17, então já se conhecem, já conhecem ali o meio de campo do Vasco. Eu acho que é a dupla perfeita para esse jogo de hoje à noite contra o Botafogo. A provável escalação, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, na lateral direita, PH, e na lateral esquerda, Lucas Piton, dupla de zaga, Maicon e o João Vitor, né? O Maicon muito contestado, mas a gente não acredita que ele vai mudar nesse momento. Meio de campo, Hugo Moura, JP e o Estrela, e lá na frente, Adson, Paê e Verrete centralizado. E aí a pergunta que eu faço para você que está do outro lado da tela: acha que esse time deve ser o titular? Ou tiraria o Maicon, colocaria o Rojas? Tiraria o Maicon, colocaria ali, de repente, o Léo, nesse momento quente que ele vive dentro do clube? Eu, sinceramente, não. Eu manteria essa escalação, apesar do Maicon vir falhando. Ainda acho que é o jogador que a gente tem mais seguro para o setor defensivo. E aí, fica aquela dica da Estrela Bet. Você que quiser fazer uma apostinha no Vasco, fazer uma fezinha na vitória do Gigante da Colina hoje, a Estrela Bet está dando para você uma aposta grátis de R$10. Tudo que você tem que fazer é se cadastrar usando o link aqui do nosso canal, que está no primeiro comentário fixado. E não para por aí, tá? Além de você ganhar essa primeira aposta grátis no valor de R$10 para você apostar no que você quiser, eu faria uma aposta na vitória do Vasco, você também ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Ou seja, se você quer botar R$100 na sua conta, você só precisa depositar 50. Se você quer botar R$1.000 na sua conta, você tem que depositar 500, porque a outra metade a Estrela Bet bota de graça para você. Então não perca tempo, isso aí é só no primeiro depósito, tá? Não dá mole. Tenta botar o maior valor possível para você poder tirar proveito dessa parceria. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o link. Clicou no link, foi direcionado para a página deles, faça o cadastro e já garanta a sua participação. Beleza? Bora falar agora sobre contratação. Hoje teremos já em São Januário a presença do nosso novo diretor executivo de futebol, Marcelo Santana. Marcelo Santana aí que assume o cargo deixado pelo Paulo Brax, pelo Alexandre Matos e recentemente pelo Pedro Martins. Pedro Santana, quem não conhece, ele foi presidente do Bahia 2017 até 2019, depois abriu uma empresa ali de empresariar jogadores, atualmente estava trabalhando no América de Natal, conhece o Pedrinho, conhece o Felipe, tem realmente aí um conhecimento de futebol porque foi presidente do Bahia, irmão. Bahia é um gigante do futebol nordestino, do futebol brasileiro. Então ele tem network, tem conhecimento e eu acho que ele chega para agregar. Eu não acho que ele chega para ser ali um manda-chuva, não acho que chega para mandar no futebol do Vasco. Por quê? Porque temos um Pedrinho e temos um Felipe, que são os caras hoje que comandam, que vão tocar as principais negociações, mas acredito que sim, ele possa chegar para fazer um bom trio, para fazer um bom time, junto com o Felipe, com o Pedrinho aí no comando do futebol do Vasco, e ele estará hoje em São Januário para acompanhar a partida e para tomar uma decisão muito importante sobre o futuro do futebol vascaíno, que é a situação de treinador. E aí a gente vai entrar na situação da efetivação do Rafael Paiva ou na busca de um novo treinador, e eu acho que a partida de hoje vai ser aquele divisor de águas. Se o Vasco vencer jogando bem contra o Botafogo ou vencer contra o Botafogo, acredito que o Rafael Paiva será mantido, talvez até efetivado de forma oficial. Caso o Vasco não vença, não jogue bem, a tendência é que o Pedrinho, o nosso Marcelo Santana e o Felipe corram atrás de um novo técnico, e aí nomes muito fortes estão no momento na mesa do Pedrinho. O Cuca é um nome muito forte nessa lista. O Fernando Diniz é outro nome forte, mas o Diniz disse que não quer assumir nenhum clube até o final do ano. Mas a gente sabe que nos bastidores, uma conversa aqui, uma conversa ali, às vezes o treinador acaba mudando de ideia. O nome do Renato Gaúcho também tem muita força, mas primeiro ele tem que cair do Grêmio. Se ele não cair do Grêmio nessa rodada, fica improvável, né, que ele possa assumir o Vasco da Gama. E eu vou falar para vocês, seria o meu favorito, tá? Sou fã do Renato, acho que poderia fazer um grande trabalho de recuperação nesse Campeonato Brasileiro aí, assumindo o Vasco da Gama, trabalhando com Coutinho, com Souza, com jogadores mais experientes. Mas enfim,
Hoje o jogo vai ser essa resposta para a gente saber se Rafa Paiva continua ou se iremos atrás de um novo treinador. Falar agora sobre mercado da bola. Vou fazer uma atualização para vocês de vários nomes aí que estão sendo ventilados, especulados ou que estão em negociação com o Vasco da Gama. Começando do setor defensivo, zagueiros. Primeiro, zagueiro André Ramalho, brasileiro, 32 anos, capitão do PSV. O Vasco fez uma grande proposta pelo jogador, parece que o Internacional de Porto Alegre também entrou ali na negociação, mas o Vasco ofereceu um valor muito alto ali para que o jogador volte ao futebol brasileiro. Nesse momento ainda não temos a confirmação, mas a tendência é, se continuar dessa forma, que o André Ramalho se torne jogador do Vasco. O Vasco também fez uma consulta pelo jogador Dória, brasileiro, ex-jogador do Botafogo, né, um jogador ali que atua nesse momento no Santos Laguna do México, mas não tem negociação. É um plano B, é uma segunda opção caso a situação do André Ramalho não evolua e que ele não seja contratado pelo Vasco. Passando agora para o setor de meio de campo. Vasco fez uma consulta pelo jogador Roberto Pereira. Jogador interessante, um jogador ali que poderia chegar para agregar, né? Um jogador que, na minha opinião, tem experiência, tem bagagem, tem experiência ali para poder ajudar nesse meio de campo, mas, por outro lado, é um jogador que nunca jogou no futebol brasileiro, então fica aquela questão de adaptação, de chegar, ter que conhecer o elenco. Então um jogador ali que tem o interesse, tem a possibilidade, mas não é o plano A. Ontem tivemos a informação que o Vasco fez uma consulta junto ao Palmeiras pela contratação do meia Bruno Tabata. O Bruno Tabata, que é jogador do Palmeiras, mas que está emprestado ao Qatar FC. Jogou essa última temporada lá no Qatar, fez 9 assistências, fez 5 gols. Jogador muito interessante, está voltando para o Palmeiras, mas o Palmeiras não tem interesse em manter o atleta e poderia emprestá-lo ao Vasco da Gama. O Pedrinho tem um ótimo relacionamento com a Leila Pereira e com o seu Lamac, né? 2 patrocinadores, ela é presidente, ele é patrocinador do Palmeiras e poderia ser um jogador aí que viria para ajudar nesse setor de meio de campo. Acho um bom jogador, não é craque, não é um jogador que chegaria, né, para ser aí um camisa 10 clássico, mas um jogador que poderia ajudar muito aí no restante da temporada. E agora passando para o setor de ataque, o Vasco também está interessado ali em trazer pelo menos 2 pontas. Um que já está fechado, que é o Emerson Rodrigues, jogador colombiano, já falamos muito sobre ele, o jogador chega semana que vem ao Rio de Janeiro para fazer exames médicos e assinar contrato de empréstimo de 1 ano com o Vasco da Gama, mas o Vasco ainda busca mais um atleta. Ontem tivemos a informação que o Brian Rodrigues, jogador que está lá no América do México, Vasco fez uma sondagem pelo atleta, né? Um jogador interessante, um jogador ali que é de seleção uruguaia, já jogou na Europa, já jogou nos Estados Unidos, atualmente joga lá no futebol lá do México, né? Que é um futebol muito competitivo. Não é uma contratação fácil, tá? O Vasco teria que comprar o jogador por cerca ali de 3 milhões de euros nesse momento, mas como eu falei, um jogador de seleção uruguaia de 24 anos, que com certeza poderia até mesmo no futuro ter um potencial de revenda novamente para a Europa. E outro jogador que o Vasco aí fez uma sondagem foi o argentino Javier Valerro, jogador de apenas 20 anos de idade, que joga no Talleres, ou ele é jogador do Independente, mas está emprestado ao Talleres da Argentina. Jogador rápido, veloz, lado de campo, mas que não me abriu tantos olhos assim. Jogador ali que, na minha opinião, hoje não seria titular do Vasco, não chegaria para assumir nenhum posto ali de grande notoriedade dentro desse elenco vascaíno. Mas enfim, Vasco buscando soluções, correndo atrás aí de soluções, né, para esse atual elenco que tem muitas carências. Parabéns pro Pedrinho, pro Felipe aí que estão tentando essas contratações. E agora atualizar a situação de Coutinho, Felipe e Alex Teixeira. E no final do vídeo vamos colocar imagens aí dos jogadores treinando ontem lá na Barra da Tijuca, né? Os 3 estão treinando muito forte com um preparador físico, né, específico nessa preparação para voltar ao Vasco. Situação do Alex Teixeira, já é jogador do Vasco, já está assinado, tempo de contrato, valor de salário, tudo certinho, só não foi apresentado porque vai ser apresentado junto com o Souza e com o Coutinho. Souza, ontem tivemos a oficialização do rompimento, da rescisão de contrato do Souza com o clube turco, ou seja, já é jogador do Vasco da Gama, tudo acertado, certamente vai estar apresentando aí ao Vasco da Gama na semana que vem. E a situação do Coutinho, cara, que também, ele já é jogador do Vasco, rapaziada, não tem pra onde correr. Ontem foi o último dia de contrato dele por empréstimo ao clube da Arábia e agora faltando apenas esse anúncio, né, cara, essa oficialização. E como eu falei na live de ontem, como eu falei no vídeo de ontem, os 3 só não foram anunciados ainda porque o marketing do Vasco quer fazer uma grande festa, quer fazer um grande alarde. Por quê? Para você que está aí do outro lado assistindo a gente, que não tem uma camisa oficial, que não tem de repente um plano de sócio torcedor,
possa abraçar o clube, possa chegar junto, cara. Imagina o Coutinho falando para a torcida no dia da apresentação, galera, a gente precisa que você vire sócio, a gente precisa que você esteja junto com o Vasco. Cara, vai bombar o plano de sócio do Vasco, vai bombar a venda de camisa com o número do Coutinho e o nome do Coutinho nas costas. Então, a gente tem que ter paciência, tem que ter calma, isso vai acontecer com certeza nos próximos dias. Beleza, rapaziada? Antes de ir embora, não esquece, deixa o like no vídeo, muito importante, se inscreva no canal lá embaixo. Quem quiser ganhar aquela aposta de R$10 grátis da Estrela Bet, corre no primeiro comentário fixado, clica lá no link deles para poder ganhar esse bônus promocional. E quem puder doar no Pix, tá aqui, ó, o número tá na tela, o QR Code tá no cantinho. E agora imagens aí de Coutinho, Souza e Alex Teixeira se preparando, treinando pro retorno ao Vasco da Gama. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui ó, é Vasco. Valeu!